Olá, sejam todos bem-vindos à oficina de ferramentas digitais para ensino remoto. Eu sou o professor residente Rafael e hoje eu vou mostrar para vocês como o Canva pode ajudar vocês nas aulas à distância. Lembrando que por uma questão de visibilidade de conteúdo, este vídeo está sendo de fato feito sim na vertical, então você pode assistir ele com o celular em pé, bastando clicar na setinha de expansão do aplicativo do YouTube para ver ele preenchendo toda a sua tela. Então, gente, o Canva é uma plataforma que permite criar artes para publicações com base em templates prontos ou a partir do nada. Pode ser usada em qualquer celular Android ou iPhone e possui até mesmo uma versão para o Windows. Por uma questão de praticidade e acessibilidade, eu vou trabalhar com a versão móvel da plataforma, o aplicativo para Android Canva. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o app e a plataforma em si. Então, gente, essa é a tela inicial do aplicativo Canvas. Eu já estou logado com minha conta Google aqui. E quando você abrir o aplicativo pela primeira vez, ele vai pedir para logar. Eu recomendo entrar com a sua conta Google, porque é uma forma mais prática e segura de você logar, não exige senha, apenas a confirmação. No momento que eu entrei, eu vou ter sugestões para a criação dentro do aplicativo, como postagens do Instagram, stories do Instagram, logotipos para a sua empresa ou escola, cartazes. E a partir do que você for descendo, ele vai se especializando mais. Convites, apresentações, montagens de fotos, arte para canal do YouTube. Então ele tem um acervo enorme, muito rico. Para me criar uma nova arte, eu posso clicar esse botão aqui. E aí ele vai me dar as possibilidades de criação do aplicativo, que são aqui esse acervo que você está vendo, que eu estou rolando. Gente, antes de criar uma arte, eu tenho que pensar em como a pessoa vai ler essa arte, dessa pergunta, dessa postagem, dessa publicação. Então, geralmente pessoas usam o celular na vertical. Significa que o melhor formato para você criar algo para ser assistido pelo celular é na vertical. Então, eu vou escolher Stories do Instagram. Por quê? Por conta do formato que ele vai me proporcionar. É um formato vertical. Então, ele é de melhor aproveitamento para a tela de um celular de um aluno ou de um professor. No momento em que eu abrir e escolhi o formato, ele vai me dar as opções de template. E agora eu posso escolher um template pronto para poder trabalhar, ou eu posso pesquisar por algo. Note aqui que existe um histórico de busca que eu posso ir atrás de publicações que eu já procurei, estilos de publicação que eu já procurei, ou eu posso publicar uma nova. Digamos que eu queira criar uma publicação com uma pergunta de múltipla escolha. Então eu venho aqui na aba de perguntas. E aí eu vou procurar por um design que melhor se encaixe para o que eu quero trabalhar com os meus alunos. Achei uma arte que gostei, selecionei ela é gratuita, eu não preciso pagar por ela, apareceu um itemzinho grátis. No momento que aparecer uma coroa, então ela é paga, se não aparecer, ela é grátis. Gente, como é que eu vou mexer nesse aplicativo? Então preste atenção, aqui embaixo eu tenho as opções de modificação da arte. Quando eu escolho trabalhar com algo, então eu vou ter que selecionar isso. Se eu clicar no fundo e eu quiser mudar esse fundo, então eu venho aqui em opção de cor, que pode ser também preenchimento, e aí ó, eu escolho a cor do fundo que melhor me agrada. Digamos que eu escolhi essa, então clico em pronto, tá feito. Se eu não quiser uma cor sólida, o que eu posso fazer? Eu quero botar um fundo de uma imagem, então eu venho aqui em substituir. E aí aqui tem um histórico de imagens que eu já tinha subido para o aplicativo, mas eu também posso pesquisar na internet, a partir do próprio aplicativo. Então eu coloco matemática na aba de buscas, e aí lembra do que eu falei, o que tem a coroinha é um conteúdo pago, já o que não tem é gratuito. Então, digamos que eu escolha essa calculadora como fundo. Eu cliquei, ela automaticamente tá já como fundo. Eu quero que a calculadora apareça mais centralizada. Eu venho em ajustar
o recorte. E aí, ó, eu centralizo, pronto, na função de corte. E aí tá feito. Eu não quero esse fundo, eu quero voltar para como estava antes. Eu clico aqui na setinha, próxima à casinha, para reverter aquilo que eu fiz. Agora vamos montar a pergunta. Quando eu vou mexer nas caixas de texto, e eu clico nelas, e aí aparece a opção editar com o tecladinho aqui embaixo. E a partir desse momento eu posso começar a editar o texto. Então, digamos que eu queira perguntar qual a raiz quadrada de 100 aos meus alunos. E aí aqui embaixo eu tenho as alternativas, então eu vou editar. É 10, alternativa 2 é 50, alternativa 3, vamos botar 25. Pronto. Nesse template existem mais quadrados que eu posso trabalhar. Então, digamos que eu queira dar uma dica para os meus alunos. Eu quero usar esse espaço para dar uma dica para os meus alunos. Então, eu venho aqui clico nele, no texto, editar. Então, vamos passar a dica. O quadrado de um número é o produto da multiplicação dele por ele mesmo. É uma dica um tanto quanto complexa, porém é importante fazer os alunos aqui raciocinarem. E aí eu dou um exemplo. 2 pontos. 5 ao quadrado é o mesmo que 5 vezes 5, que é 25. E aí o que acontece? Eu posso aqui, quando eu cliquei no elemento do quadradinho, transformar esse quadrado para cobrir mais espaço. Dei a minha dica e aqui embaixo ainda tem espaço para preencher mais texto. Eu posso selecionar e apagar isso, ou eu posso editar. Então eu quero que meus alunos justifiquem de alguma forma. Então eu vou botar aqui: justifique sua resposta com um áudio. Lembrando que eu posso a qualquer momento vir aqui, clicar no texto, arrastar para o lado e mudar o tamanho da fonte. Eu posso mudar a cor dessa fonte, ele me dá opções de mudar a cor. E aí eu posso ir revertendo aqui na setinha. Ah, mas essa arte está muito básica, eu quero adicionar algo a mais. Então eu venho aqui em adicionar. E agora entra a parte interessante do Canvas. Eu tenho os elementos e adesivos. Os adesivos são animados, então eles geralmente a maioria são pagos e também são voltados para a criação de GIFs ou vídeos. Como aqui eu quero algo mais leve, que o celular do aluno abra de forma rápida, sem muito gasto com a internet, eu vou trabalhar com imagens estáticas. Então eu venho em elementos. E aí a partir daqui eu posso pesquisar por algo. Por exemplo, eu quero algo que lembre educação, que lembre o professor em sala de aula. Então eu posso botar professor. E aí ele vai pesquisar modelos de professores de artes que eu posso trabalhar para poder botar na minha publicação. Ele vai carregando aos poucos. Eu já tinha pré-carregado uma opção lá no começo que eu já tinha usado. Fica aqui em usados recentemente e eu vou escolher ela. Escolhi aqui. E aí, Rafael, como é que eu faço para encaixar? Tem um texto aqui. Então, gente, esse aplicativo ele é 100% maleável. Então eu venho aqui e vou ajustando de acordo com a minha necessidade o que eu quero com os elementos dessa página. Eu centralizo, eu aumento o tamanho. Eu alinho ele da forma como eu quero. E aí, ó, percebam, ó. Eu quero apagar esse texto que está na imagem do professor, né? Como é que eu vou fazer isso? Agora demanda da sua criatividade. Eu venho aqui, posição, jogar para trás. E aí, a partir de agora esse elemento vai estar à frente dele. Eu venho com esse quadrado que eu tinha antes e tampo o texto que estava no quadro.
Rafael, eu poderia mudar a cor do texto para botar branco assim como está no quadro? Poderia, mas isso ia interferir em todas as outras partes que são pretas do desenho. Porque eu posso vir aqui, alterar a cor e botar branco e sumir com o texto, mas o cabelo e o apagador também vão sumir. Então eu opto pela opção de pegar um elemento quadrado e colocar em cima e tampar. E aí eu venho e arrasto com o texto. E aqui está feito a nossa dica. Eu posso vir aqui e editar as cores do próprio professor em si. Então eu tenho aqui a cor da camisa e eu quero uma cor mais neutra ou uma cor mais fria e assim por diante, algo que combine com a publicação. Eu posso ir editando as cores que são usadas na arte. E pronto. Está montada a publicação. Eu posso pegar e simplesmente vir aqui nessa setinha. Tá vendo essa caixinha que tem uma seta apontando para cima? É como se eu fosse jogar a imagem para fora do aplicativo. Então eu clico nela e aí eu tenho a opção de salvar. Salvar como imagem, salvar com transparência, com apresentação. Eu recomendo em salvar como imagem. Clico na opção PNG, baixar. E aí ele vai salvar. E está pronto para compartilhar com os seus alunos. Está direto na sua galeria. Então, quando você for na sua galeria, ele vai instalar essa arte. É só jogar no grupo. Ao mesmo tempo que eu posso vir aqui na Home, aquilo já foi salvo. E aí, ele vai estar aqui no meu histórico de artes trabalhadas. E aí eu posso vir aqui e mexer nele de novo, da forma como eu quiser. Agora que eu apresentei a vocês como é o app, como se usa o app, eu vou trabalhar com vocês a questão de estética dentro do aplicativo Canvas para que suas artes tenham uma melhor recepção por parte dos alunos. A começar pela tipografia, que é o processo de criação e composição da impressão de um texto impresso ou digital. Então, a tipografia é a forma como você organiza o texto na arte, como você posiciona as palavras, como você escolhe a fonte, o tamanho da fonte, o estilo da fonte, se ela é negrito, se ela é itálico, e como ela se comporta com relação ao fundo. Vemos aqui alguns exemplos do uso prático da tipografia do dia a dia, que são como as fontes de jornais são compostas, como uma propaganda é feita, como é o caso da propaganda de milkshake aí, que é o formato do milkshake composto pelas palavras, que são na verdade os ingredientes do milkshake, como o textozinho abaixo, Be still and know I am God. Ele estuda a tipografia, é a forma como o texto se porta na arte. Outro detalhe que devemos ficar atentos é quanto à visibilidade do texto. Escolher fontes com muitas curvas, fontes muito complexas pode prejudicar a visibilidade do texto. Então, quando a intenção é comunicar algo, foque em usar fontes mais simples, claras e o mínimo possível rebuscadas, porque elas tendem a comunicar-se mais facilmente. Por mais que elas aparentem ser simples, elas são as ideais para essa proposta. Então eu vou usar aqui como base de exemplo as publicações do próprio Ministério, a começar pela tipografia que eles usaram nessa publicação. É importante ressaltar aqui que a palavra fiéis está em destaque, em negrito, em uma fonte grande, porque este é o ponto central, o assunto central dessa publicação. Logo abaixo dele está segundo semestre, então veja que existe uma conexão entre essas duas palavras, criadas pela sequência de leitura, e logo em seguida vemos vagas remanescentes também em negrito. Então você tem nessas 3 linhas de texto o assunto central e principal da publicação de uma forma bem resumida e clara para as pessoas. É isso que você tem que pensar quando você vai fazer uma publicação.
Tente resumir ao máximo possível o assunto central com palavras fáceis de entender, com palavras claras e diretas. Como já foi notificado qual é o assunto central, é o FIES 2021, segundo semestre e vagas remanescentes. Para quem tem interesse a ler sobre o FIES, vai dar prosseguência a ler também o resto da publicação. E aí, só a partir de então é que ele coloca as mais informações sobre as datas, como o período de inscrição e o segundo período de inscrição, em fontes menores, em um espaço menor e mais reduzido. Por que ele faz isso? Porque isso economiza tempo e isso foca o público que ele quer alcançar. Nesse caso é o público do FIES, então ele vai focar em dar destaque à palavra FIES. Isso é importante na tipografia, você tem que dar um destaque na palavra com negrito, com uma fonte grande, deixar bem posicionada, para que ela seja destaque. Então, o título, assim como no texto, ele chama a atenção por ser posicionado acima. Aqui ele é posicionado acima também e com uma fonte em negrito. Não é uma regra que ele fique acima, ele pode ficar abaixo, mas o importante é que ele seja destacado das demais, com uma fonte maior, com uma letra mais grossa em negrito, com uma cor mais sólida e contrastada com as demais cores da publicação. Ainda como exemplo, em publicações do MEC, aqui nós temos uma publicação onde a tipografia é totalmente diferente, é apenas um texto único, mas note aqui que ele usa a mesma regra que eu falei. O texto, a informação central, revolução tecnológica, está em destaque em relação às outras palavras, ao resto do texto, porque o foco é dar atenção àquilo que realmente é o assunto da publicação. Então, aquilo que é o assunto da publicação, que nesse caso é a revolução tecnológica, ela fica em negrito e destacada em relação às demais partes do texto. Se você for notar, ela até está em uma fonte um pouco maior do que as demais, mesmo estando no meio do texto. Agora vamos falar sobre as cores e o contraste. Saber combinar as cores pode ajudar a melhorar a sua postagem. Equilibrar o contraste entre o texto e o fundo também é muito importante para melhorar a visibilidade. A forma como o ser humano interage com as cores é algo evolutivo e fisiológico. O vermelho sempre foi associado ao alerta. Isso porque o vermelho é a cor do sangue. Então, o ser humano evoluiu ao longo de anos para ficar em alerta quando vê essa cor. É uma cor que passa a sensação de intensidade e de alerta para a pessoa. Assim como o azul tira o sono da pessoa. Mas por que isso acontece? Porque azul é a cor do céu diurno. Então, ao longo de gerações, o ser humano ele evoluiu para associar a cor azul com a cor do céu diurno. E é por isso que hoje em dia os celulares têm filtros de cor azul quando chega a parte da noite, para diminuir essa sensação de alerta, de despertar que a cor azul passa no ser humano. É algo que foi adquirido ao longo de gerações com a evolução do ser humano. Então as cores ela têm uma função fisiológica na pessoa. Essa é a importância de você saber escolher uma cor na sua publicação, é passar a sensação certa. Para além dessa sensação fisiológica, a cor também ajuda a identificar uma marca. É muito fácil relacionar o vermelho, por exemplo, com o vermelho da Coca-Cola e o azul com o azul do Facebook. São identidades visuais que são passadas através da cor. Então, essa é a importância de você saber escolher a cor de uma publicação. Que sensação eu quero passar, que imagem eu quero passar, se essa cor vai ornar com a ideia que eu quero passar. Existem infinitas tabelas de comparação, de aplicação de cor e a sensação que elas causam na internet. Você pode pesquisar e encontrar mais sobre isso, bastando jogar cores e sensações no Google Imagens. Agora, com relação a ornar as cores da sua publicação, devemos entender dois conceitos. O primeiro deles são as cores complementares. São aquelas cores que estão uma ao lado das outras, nessa roda das cores, e elas causam a sensação de uniformidade na sua publicação. Então, quando eu faço uma publicação que trabalha com roxo e rosa, eu tenho uma certa uniformidade na publicação. Isso causa uma sensação de uma publicação mais uniforme e mais flat. Quando eu falo flat, eu também posso falar monocromático.
Note aqui no exemplo da publicação do Ministério da Educação, como o uso do verde e do azul, que são cores complementares, causam uma sensação de uniformidade na publicação. Já com as cores opostas, são aquelas que na roda das cores estão diretamente opostas do outro lado, e elas causam uma sensação de contraste. No caso, o roxo está oposto ao amarelo, e isso causa uma diferenciação e um distanciamento entre as duas, gerando contraste. Note aqui nessa publicação do Ministério da Educação sobre o FIES 2021, como o azul do texto se contrasta com o amarelo do fundo, causando um destaque no nome. Isso também é um recurso que pode ser usado para destacar os títulos ou assuntos centrais de sua publicação. Um outro ponto de atenção, quando você for criar uma publicação, são os elementos adesivos, que foram apresentados no tutorial do uso do Canva. São as ilustrações que você escolhe para agregar à sua arte. Elas devem sempre estar de acordo com o tema abordado pela publicação. No Canva, você pode pesquisar por elementos usando uma palavra-chave, assim como eu demonstrei anteriormente no vídeo tutorial, onde eu coloquei o desenho de um professor e um quadro na minha arte. Note aqui novamente, na publicação do Ministério da Educação, como é que autoriza o pagamento de bolsa para mais médicos. Note aqui que o elemento escolhido foram a ilustração de médicos. Então, essa ilustração que você escolhe, ela deve casar com o tema central da sua publicação. Isso ajuda até a diminuir a quantidade de texto que você precisa botar, uma vez que aqui eu estou reforçando a informação, mais médicos, e tenho o desenho dos médicos abaixo. Isso ajuda a reforçar a ideia central que o texto quer passar. Agora, com relação ao fundo, existem dois tipos de fundo: o flat, que não tem foto e há apenas a cor, e o preenchido, que possui uma foto e uma ilustração atrás. Quando escolhemos uma foto de fundo, devemos ficar atentos ao fato de que ela não deve roubar a visibilidade do texto. Vemos aqui que atrás do texto o fundo é flat, apenas a cor, e não existe uma imagem atrás do texto. Isso causa contraste e ajuda a visualizar melhor o texto. Já nesta publicação também do Ministério sobre o Enem 2020 digital, vemos atrás do texto Enem uma imagem de fundo. Então, ela passa uma sensação de elegância, porém existe um detalhe a ser notado. Perceba que atrás das palavras o fundo está desfocado. Esse desfoque é a minha dica para quando você quer trabalhar com a imagem de fundo. Reduz a interferência visual do fundo com o texto desfocando a foto de fundo ou modificando a cor dela para uma paleta mais monocromática. Isso vai ajudar você a gerar um contraste entre o texto e o fundo e assim melhorar a visibilidade do texto. Eu tenho aqui como exemplo uma publicação genérica, sala de aula, com o fundo, uma foto de uma sala de aula, e vocês verem que as palavras elas não estão ornando bem com o fundo. Isso porque o fundo está chamando a atenção do texto, ele está desviando a atenção, tem muita informação. Para corrigir isso, tem que ir em ajuste. Você, como dica, você pode reduzir a saturação, deixando a publicação mais monocromática, ou aumentar a saturação. Mas o importante aqui é que, como o fundo é muito claro e o texto também é branco, que se escureça o fundo. Assim você gera um contraste. Uma outra possibilidade também é você aumentar também o desfoque, reduzindo assim a nitidez e melhorando ainda mais a visibilidade. O X-Process, você escolhe a matriz da cor, e aí você vai mudando também a visibilidade, melhorando também o contraste com o texto. Para deixar monocromático, eu reduzo a saturação para ao menos 100, e aí eu mudo o X-Process. E aí eu vou mudando a cor, mas deixando o fundo monocromático. Essas foram as minhas dicas e o tutorial de como o Canvas pode te auxiliar nos conteúdos do ensino remoto. Agora explore as possibilidades do aplicativo e reinvente a forma como você trabalha com seus alunos visualmente. Deixe seu like, compartilhe o vídeo
E teremos outros vídeos de outras oficinas de outras ferramentas para vocês assistirem aqui no canal, na playlist que estamos criando. E por hoje é isso.